Fala pessoal, vamos fazer o nosso vídeo de fechamento, panorama também da semana. Estou aqui numa mini férias, né? Então um pouquinho fora aí desde quinta-feira, mas vamos dar uma atualizada aqui no nosso mercado. Começando pelo índice semanal, né? Olha só, o semanal seguimos, né? Uma correção aqui já que dura aí desde setembro, mais ou menos. O mercado vem dando uma faixa importante, já vem comentado algumas vezes aqui entre 127 e 126 mil pontos, tá? Então você percebe aqui que nas últimas 3 semanas, basicamente o índice está nessa mesma faixa de preço. Então parou de cair, mas também não sobe de forma significativa, tá? Os indicadores aqui no gráfico semanal, eles ainda são vendidos, ou seja, isso sugere, pelo menos na minha opinião, que mesmo que a gente tenha uma alta aqui por mais 1 ou 2 semanas, mantendo dessa forma aqui, não se pode descartar a continuidade do movimento baixista, ou mesmo até que siga direto, tá? Apesar dessa sexta-feira o mercado ter subido bem aí, subindo quase 2%, 1,74, tá? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, isso fica ainda mais claro para a gente, olha só, essa região aqui dos 127 mil pontos era um alvo, tá? Por que que eu vinha dizendo que essa região era um alvo? A gente fez aqui na subida ali entre junho e agosto, um alvo de alta, né? Aqui no 161 na região do 136, já passou um pouco, é verdade, e aí a volta, né, para quem usa o Fibonacci, seria fazer 161, 111, e fizemos aqui, ó, voltando à região dos 130, 131 mil para deixar no número redondo. Quando o mercado tentou voltar a subir, tá, ele parou na região do 141. Para quem usa o Fibonacci, já sabia que essa possível falha de topo, ou seja, um topo mais baixo do que o anterior, poderia nos levar ao alvo seguinte, que era a região do 76, que foi onde chegamos aí na semana retrasada. E aqui a gente está, né, nessas últimas 2 semanas. Olha só, o mercado simplesmente parou de cair. E isso já fez com que muitos, né, se você acompanha aí Twitter, grupos, etc., né, participa, muitas pessoas, né, já têm acreditado que o mercado é daqui agora para cima. Né, ou seja, vai ter uma reversão de tendência, ou seja, o mercado vai sair dessa trajetória de topos e fundos descendentes e iniciar agora uma trajetória diferente de fundos e topos ascendentes. É óbvio que isso pode acontecer, né? Assim como quando o mercado estava subindo aqui praticamente por 2 meses, né, parecia que ia subir para sempre, até que em algum momento o mercado parou de subir e começou a fazer esse movimento aqui baixista que a gente vem observando nos últimos praticamente 3 meses, tá? Será que essa sexta-feira, né, é o início desse movimento? Pode ser, nós não sabemos. Se você observar aqui nesses últimos 3 meses, tá, houve períodos sim em que o mercado subiu, tá? Olha aqui, ó. Houve sim períodos em que o mercado subiu. E por enquanto, né, para citar, pegar aqui esses últimos 5, né, só como exemplo, eles pararam na região das médias e acabou se mostrando oportunidade de venda. Ou seja, para quem queria continuar posicionado ou abrir posições acreditando na continuidade do movimento baixista. Estamos novamente. Será que dessa vez vai também voltar a cair? Ou dessa vez vai ser diferente? A gente vai ter que esperar. Então, se você encontra aqui motivos para estar comprado, né, ok, para onde você está olhando aqui como seus alvos? Voltar aqui nesse 131, voltar aqui no 134, romper o topo histórico, né? Onde fica o seu stop? Você entende que há um risco retorno satisfatório? É um trade, uma posição a se fazer. Se você está pensando, né, que isso aqui poderá ser mais uma vez, né, um repique, ou seja, um movimento de alta para depois continuar o movimento de queda, você também não está errado. Já vem dizendo aí há algum tempo que aqui não era lugar para você abrir posições vendidas. Se você estava vendido, né, dos últimos repiques, você poderia permanecer aqui vendido, né, esperando ver a continuidade do movimento, ou seja, a perda desse fundo acontecer. Mas também ali, óbvio, né, pelo menos na minha opinião, né, não era o lugar para você abrir a posição e iniciar essa posição vendida. Mas é isso, o mercado é feito, né, de comprados e vendidos, né? Então, em algum momento você vai estar comprado, vendido ou líquido, né? Assim como você preferir. Mas vamos observar, né? Pode ser que finalmente, né, o mercado esteja fazendo um fundo e comece a reverter. E se isso for acontecer, o mercado não vai andar de uma vez, né? Então você repara esse movimento aqui de junho, né, e depois ali julho já entrando em agosto, o mercado parece que ter andado em linha reta, mas ele não andou de um dia para o outro, né? E se você for nos tempos gráficos menores, né, de intraday, né, você vai ver que teve sim alguns zigue-zagues que te deram oportunidade de se posicionar na compra para aproveitar esse movimento aqui. Então, se acontecer algo parecido aqui, a gente vai tentar identificar também. Agora, falar do dólar, o dolinha, né, é uma situação, né, oposta do índice, né, do IBOV. Aqui, na minha opinião, a gente tem bons motivos para acreditar ainda na tendência de alta. Correto? Os indicadores aqui eles são comprados ainda aqui no gráfico semanal. Então, se esse movimento permanecer, a gente vai olhar no mínimo, para voltar aqui na máxima histórica nominal, o 5,97, feito ali no ano da pandemia, e de repente até ultrapassá-lo indo em direção aos R$ 6, tá? Então você percebe que eu já vou vir aqui para o gráfico diário, nessas últimas 2 semanas, ou 3, o dólar perdeu força. Então, muito parecido com o índice, né? Então, o índice vinha caindo, parou de cair. Aqui o dólar vinha subindo, parou de subir. Tá? Então, será que isso aqui é uma reversão de tendência? Ou seja, o dólar vai parar de subir por aqui e agora iniciar um movimento de tendência de baixa? Pode ser, né? Isso não está descartado. Assim como quem está comprado, né, também não está descartado, ou seja, descartada a ideia do dólar continuar subindo. Então, se o dólar continuar subindo aqui, não vai ser surpresa nenhuma. Então, novamente, se você está vendido acreditando na reversão, não tem problema. Você define o seu risco, né, o seu stop ali onde você
joga a toalha, desiste, né, da posição, e é um trade como outro qualquer, para onde você está olhando como seus potenciais alvos. E quem está comprado é a mesma coisa, né? Aqui, na minha opinião, a tendência ainda é de alta, mesmo que esteja perdendo força, essa tendência ela pode ser retomada. Então, aí você define também onde é que é o seu stop, ou seja, onde você desiste, né, desse trade, né, e quais são também os seus alvos, tá? Então, cada um vai ter que definir o que funciona melhor para si. Agora vamos dar uma olhada aqui nos juros, né, os DIs. Você vai perceber que os DIs, tá, eles estão numa trajetória altista. Nos últimos dias, os DIs também perderam força, ou seja, eles pararam de subir. E isso, assim como no índice, assim como no dólar, já é visto, né, como uma possível reversão, ou seja, os DIs saírem dessa trajetória aqui altista e iniciar agora uma trajetória baixista. Isso pode acontecer com toda a certeza. Os DIs negativos não vão subir para sempre, assim como também quando eles estavam caindo, eles não iriam cair para sempre. Porém, a tendência também pode ser retomada, ou seja, ela pode permanecer, porque por enquanto a tendência aqui ainda é de alta. Se você usa, por exemplo, médias de móveis, né, as médias aqui, o seu sinalizador, né, de tendência, para te ajudar a ter um viés, as médias ainda são condizentes com uma trajetória autista, ou uma expectativa, né, de um movimento autista. Será que vai mudar a partir da próxima semana? Não sei, pode ser que sim. Algumas semanas atrás aqui, você lembra quando os DIs eles apanharam feio aqui nesse dia? Deixa eu ver que eu lembro aqui. Ali em outubro ainda, né, final de outubro, parecia que finalmente, né, os DIs iriam começar um movimento mais forte aí de correção, de queda, alguma coisa assim. Só que o que acabou acontecendo? Ele simplesmente retomou a trajetória, né, e seguiu subindo. Mas recentemente, agora aqui no início desse mês de novembro, os DIs ficaram aqui 4, 5 dias, mais ou menos, sem sair do lugar, ou seja, sem renovar máximas, né, continuar subindo, e também esse período aqui foi visto como uma possível reversão de tendência. Os DIs foram lá e fizeram uma nova máxima. Onde eu quero chegar aqui? Índice, dólar, DIs, todos eles perderam força das suas tendências, dos seus movimentos que eles vinham fazendo aí nas últimas semanas, né, talvez até meses, né, como o caso do IBOV. Isso pode ser um sinal de reversão, ou seja, está perdendo força para agora esse movimento na outra direção? Claro que pode, mas a gente não pode descartar em nenhum momento que a tendência, ou seja, o movimento prévio, né, o movimento que vem, ele pode continuar, tá? Então, cuidado com isso, claro, cada um com o seu estilo operacional, e aí a gente às vezes vai se diferenciar, né, vai divergir no que fazer em cada situação. Mas é isso, vamos dar um giro aqui nos setoriais, né? Consumo. Vamos manter o viés baixista aqui, como claramente está fazendo repique. Você está vendo aqui a sexta-feira, né? 2% aí de alta, então um repique aí a caminho. Setor elétrico, né? O viés baixista, porém você está vendo aqui basicamente uma semana sem sair do lugar. E FNC, né? O banco, né? O viés também é baixista, mas está aqui vindo por o que pode ser um repique. Ou seja, isso aqui é sexta-feira, o candle da sexta-feira. Muda alguma coisa aqui em termos de trajetória? A princípio, não. Pode ser que mude. Olha aqui, no início de novembro fez algo parecido, ó, e depois continua caindo. Então, para observar. IMAT, tá? O IMAT, né, eu vou adotar aqui o viés autista para essa semana, olha aqui, claramente tentando, né, manter essa trajetória aqui. Se você gosta de trend lines, você vai ver aqui que chegou exatamente numa linha de tendência. Se você dobrar aqui, você tem um canalzinho de alta, né? Então a gente está no fundo do canal, então vou com o viés autista aí para o IMAT. Lembrando, o IMAT não é só Vale, tá? Tem Cetose, né, Suzano, Mob, tá? O Imob eu vou ficar neutro, tá? Então você tá vendo aqui meio encaixotado aí nesse último case que eu recebi, tá? Não vou ficar neutro. Se eu tivesse que, né, não posso ficar neutro, eu ficaria com viés baixista, afinal de contas vem caindo. O small, né, o índice das small caps, né, o viés é baixista, então situação parecida com o Ibov, né? Olha aqui, tá numa região, né, de alvo de queda, né, que pode ser um alvo de um suporte importante, então pode ser que pare por aqui, com certeza, né? Pode ser que pare por aí e inicie agora um movimento de tendência de alta. Claro que isso pode acontecer, mas também pode continuar caindo, tá bom? Então se você tá de olho aí nas smalls, fica atento, né, que é uma região bem interessante, tá? Vamos falar do mercado lá fora, né? O S&P, né? O S&P fechou a semana aí, né, uma leve alta, né, 1%, né, 1,6, né, desculpa, né, e o movimento aí do S&P é de tendência de alta, né, então por enquanto não tem motivos aí pra gente duvidar. Você repara aqui que vindo, né, do pós-eleição, quando deu aquela puxada e tudo mais, o S&P vinha numa correção. Eu já havia dito, né, que essa faixa aqui, que é a média de 20 períodos, é um ponto que poderia ser suporte e uma nova oportunidade de compra. Daí foi o que acabou acontecendo, né? Então olha aqui, você tem uma nova oportunidade de compra aqui no S&P, já, né, pode ser em andamento, que você teria aqui uma entrada na região do 920, um stop aqui no 850. Então vamos arredondar aí 70 pontos de stop, né? 920, né, 70 pontos de stop. Se você chega aqui, né, no próximo objetivo no 0,75, já são 150 pontos, basicamente, tá? Então, te dá 2 para 1 de risco e retorno. E a tendência é de alta. Então, o trade de tendência é isso aqui. Então, aqui o S&P poderia estar se arrumando para reverter a tendência? Poderia, mas não aconteceu. E ele sinalizou o oposto, né? Ou seja, a continuidade, né, do movimento de tendência que a gente já vem observando aí já por muito tempo o S&P. Juro 10 anos, né? A trajetória aqui ela é autista. Então aqui você está vendo que nas últimas 2, 3 semanas também perdeu força. Ou seja, vinha subindo, 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 subindo. E aqui, lateral. Né? Só que aqui, um raciocínio mesmo.
Pode ser que esteja se arrumando para reverter a tendência? Pode, mas não descartar a possibilidade da continuidade da tendência, tá bom? Então, ritmo, né, de trader, de, enfim, analista, como você quiser, você procura motivos para continuar, né, acreditando na tendência, para buscar de tá? Petróleo encontrou o suporte aqui mesmo, né, 70, 69, 71, tá lá reagindo novamente, então eu já havia comentado alguns dias atrás, se tivesse que fazer alguma coisa que eu iria preferir entrar comprado, tá? O suporte aqui claramente está sendo um suporte mesmo, né, tá segurando, e tá aí o petróleo Brent fazendo uma reação. É óbvio que essa faixa aqui do 76 é bem importante, mas uma vez rompido, a gente vai lá para o 79, 80, quem sabe até mais, tá? O minério, né, o minério, a trajetória é baixista nessas últimas 10 semanas, vindo ali de outubro ainda, tá? E para mim parece que vai mudar nesse momento, tá? Se continuar assim, 90, 89, 88 é o endereço, depois vai ter aqui 85, 80 lá embaixo, tá? Mas vamos por etapas, essa região aqui dos 90 para deixar num número redondo, com certeza, caso chegue ali novamente, provavelmente vai ser um suporte bem importante, tá? E para finalizar, a gente tem o Bitcoin, né? O Bitcoin, a trajetória continua sendo alcista, né? Olhando aqui, 409, não tem você não acreditar na continuidade desse movimento. É isso. Vamos em frente, deixar aí o mercado mostrar as oportunidades pra gente. Valeu, espero que você tenha tido uma excelente semana. Um grande abraço, a gente vai se falando.